Olá galera, bem-vindos a mais um episódio no quadro Frios e Calculistas. Já vai metendo o dedo no botão do like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. E hoje iremos falar sobre o caso da Elisa Lam. Na realidade eu não ia falar sobre o caso dela porque muita gente já falou, sabe? Eu achei meio repetitivo. E eu achava que era uma coisa, porque eu só tinha visto um pedaço do vídeo dela no elevador. Mas quando eu vi o outro pedaço, que eu ainda não tinha visto, eu achei muito sinistro e eu me confundi toda. Então eu decidi que eu faria sim um vídeo. A Elisa morava no Canadá, ela cursava a faculdade e ela tinha um blog que ela ia relatando as coisas diferentes que ela fazia. E aos 21 anos ela foi para Los Angeles, no estado da Califórnia, para tirar umas férias. E ela tinha transtorno de bipolaridade, porém, segundo a família, não era assim algo muito grave, mas ela tomava remédio para esse transtorno. Lá em Los Angeles tem um hotel que foi construído nos anos 20. É um hotel muito grande, de luxo, muito bonito, construído para hospedar viajantes por noites. Porém, na época, houve uma queda na bolsa de valores e as coisas não se saíram como eles haviam planejado. Aí eles acabaram reduzindo os valores para hospedagem, mudaram algumas regras para as pessoas conseguirem se hospedar lá. E isso atraiu muita gente com poder aquisitivo diferente do que eles haviam planejado. Atraiu até usuários de drogas e criminosos de alta periculosidade. E isso fez com que a reputação do hotel caísse mais e mais. E juntamente com a reputação, caiu mais o valor e assim virou um ciclo. Além disso, as redondezas de onde ele havia sido construído não era muito boa. Era uma região muito perigosa e o hotel colecionou vários assassinatos, suicídios e há quem diga que ele é até mal assombrado. O hotel era tão barato que muitas pessoas faziam dele até uma espécie de moradia. E diz que lá tinha muita discussão também, muita gritaria, barraco mesmo, sabe? E eu não sei se ele é mal assombrado, eu não sei, mas que tem muita coisa sinistra lá, tem muita coisa estranha. Esse hotel se chama Hotel Cecil. E a reputação do hotel ficou tão ruim que eles acabaram até mudando o nome para ver se camuflava, sabe? Se o pessoal meio que se caía no esquecimento aquela reputação e eles conseguiam mudar as coisas. Hoje o hotel se chama Steve Holman. Me desculpem se a pronúncia não estiver certa. Mais ou menos isso. E a Elisa, procurando um lugar para ficar, ela achou aquele hotel que tinha um ótimo custo-benefício e ela decidiu ficar ali. E ela se hospedou no 5º andar, no quarto 513, para ser mais específica. Ela se hospedou ali no dia 28 de janeiro de 2013 e ela curtiu a cidade. Mas ela sempre ligava para dar notícia para os pais dela. Ela sempre estava dando notícia, ligava todo dia. Ela tinha um blog também, que ela tinha o hábito de postar os acontecidos nesse blog. E um certo dia ela postou que ela iria sair e esperava que nenhum estranho fosse atrás dela. Em 31 de janeiro de 2013, ela não entrou em contato com os pais dela. E eles se preocuparam, então eles entraram em contato com o hotel. E como eles não encontraram ela no quarto, eles ligaram para a polícia. Nisso, a polícia de Los Angeles começou uma busca, começou uma investigação para tentar descobrir o paradeiro da Elisa Lam. Eles foram até o hotel e fizeram uma vistoria por lá, procurando por ela, mas foi em vão. Eles foram até o quarto dela para ver se encontrava algum vestígio do que poderia ter acontecido. Mas estava tudo ok, estava tudo certinho, tudo no lugar, tudo estava lá, exceto ela e o celular. Além disso, não tinha sinais nenhum de luta corporal, porém, ninguém tinha visto ela sair do hotel. A última vez que ela tinha sido vista era entrando e não saindo, o que dava a entender que ela ainda estivesse no hotel. Foi muito estranho para eles, sabe? Porque eles procuraram em tudo, sabe? Vasculharam todos os lugares que eles imaginavam que ela poderia estar, mas não encontraram ela. Aí eles acabaram recorrendo às câmeras de segurança, porém, infelizmente, nem todas as câmeras funcionavam. Mas teve uma das câmeras que mostrou algo bizarro, ou no mínimo curioso e assustador. Um pedaço do vídeo eu até tinha visto, é um que a gente vê em todo lugar que fala sobre ela por aí, então eu tinha visto esse pedaço. E até então, eu tinha certeza que a Elisa havia sido morta por alguém e a polícia não tinha feito o trabalho direito. Porém, quando eu vi o segundo vídeo, eu fiquei obcecada pelo caso. Então eu achei que a conclusão final da polícia, que fosse surto psicótico, e até alguns boatos que fosse algo sobrenatural, fizesse sim algum sentido.
Por isso, eu me perdi nas conclusões e achei interessante fazer um vídeo sim. No primeiro vídeo, ela parecia estar se escondendo de alguém, sabe? Entrou no elevador, saiu, entrou novamente, apertou vários botões. O que mais tarde ficou comprovado que o elevador não saiu do lugar por causa disso. Esse ato de apertar vários botões fazia com que o elevador desse tilt pelo fato dele ser um elevador mais antigo, um sistema mais antigo. Aí uma questão também foi, por que ela apertou tantos botões? Ela usava óculos e estava sem óculos naquele momento. Será que ela não estava enxergando direito e por isso apertou tantos botões? E por que ela estava sem óculos? Ou ela estaria tendo uma crise de bipolaridade por não estar tomando seus remédios? Depois de apertar esse monte de botões e o elevador não sair do lugar e nem fechar a porta, ela saiu do elevador e ficou aparentemente conversando e gesticulando com alguém. Depois disso, ela saiu para o lado oposto ao lado que parecia ter alguém. Mas o que mais me entregou foi esse outro pedaço de vídeo, que eu não sei se foi antes ou depois desse pedaço que eu já relatei. Porque os vídeos foram cortados, editados, sabe? E não dá pra ver o horário. O que é um tanto suspeito, porque era pra dar pra ver o horário. Ele tá, parece que coberto o horário do vídeo. Aí eu não sei se foi a polícia ou se foi os funcionários que editaram. Porém, isso daí é até uma polêmica, porque há quem diga que sumiu cerca de 1 minuto de vídeo. Aí eu me pergunto, quem teria editado? Os funcionários do hotel? A polícia? A polícia diz que não editou. A polícia diz que o vídeo não foi editado, foi a imprensa que cortou para poder caber nas reportagens. Seria mesmo a imprensa para o vídeo ficar menor? E por que cobriram o horário no vídeo, para não aparecer o horário? Bom, voltando à segunda parte do vídeo, vocês podem ver que na hora que ela aperta o pescoço, ela fica meio que na ponta dos pés, como se estivesse sendo erguida mesmo. E quando ela tira a mão do pescoço, ela meio que se comporta até mesmo como se estivesse sem força nas pernas. Pode observar que ela até dá meio que uma bambeada nas pernas, mas sei lá, é muito surreal isso, gente. E um detalhe, não tinha ninguém ali no elevador com ela, parecia que era algo que só ela mesma via, ou ela estava tendo um surto psicótico. A polícia continuou investigando o caso, mas tudo que eles tinham era esse vídeo enigmático. Então foi espalhado pela cidade panfletos com o rosto dela, mas não houve nenhum resultado, ninguém havia visto ela, nenhuma pista apareceu. Alguns dias depois, os hóspedes do hotel começaram a reclamar que os parâmetros físico-químicos da água estavam estranhos, ou seja, estava com gosto, cheiro e cor estranha. Então, no dia 19 de fevereiro, um dos funcionários resolveu fazer uma vistoria nos reservatórios, para fazer uma possível limpeza. E ele percebeu que uma das caixas estava destampada. E quando ele olhou lá dentro, ele percebeu um corpo nu boiando, em alto estado de decomposição. E aí, gente, há quem diga que a caixa não estava destampada, que ela estava tampada. Mas diz que ela estava aberta e o funcionário, quando foi descer, tampou. Por isso, quando a polícia chegou, ela estava tampada. Então, não se sabe ao certo se estava destampada ou tampada. A polícia foi chamada e foi constatado que era Elisa Lam. Ela estava sem roupa, mas pelo que eu entendi, a roupa dela estava jogada ali perto da caixa. Já o celular, eles nunca conseguiram encontrar. Essas caixas d'água, gente, ficavam no telhado do hotel e era um lugar de difícil acesso. Inclusive, tinha um alarme que soava se alguém tentasse passar pela porta que dava acesso a esses reservatórios. Ou seja, era muito difícil ter acesso àquela área do hotel. Porém, não era impossível, como foi falado na época que encontraram o corpo. Porque mais tarde, um chinês que ficou muito interessado pelo caso, investigou por conta própria o hotel, descobriu que dava para ter acesso ao telhado pelas escadas de incêndio. Porém, ela teria que ter subido 10 andares pelo lado de fora do hotel sem ninguém ter visto ela. Inclusive, foi ele também que descobriu que o elevador dava pane se apertasse vários botões por ser um prédio antigo. E o sistema do elevador ser um pouco ultrapassado já. Na época, a polícia achou que se tratava de um assassino e não um roubo. Porque os pertences dela estavam todos no quarto, somente o celular tinha sumido. E eles achavam estranho uma pessoa cometer um crime naquele nível, levar o celular e deixar o laptop e outras coisas de valores. Então eles interrogaram todas as pessoas do hotel, mas não descobriram nada. Investigaram os registros de ligações,
e encontraram um número diferente do que ela costumava ligar para falar com os familiares. Eles investigaram esse número e descobriram que era de um rapaz que ela havia conhecido assim que ela chegou em Los Angeles. Inclusive foi esse rapaz que havia indicado o Hotel Cecil para ela ficar. Ele disse que ela havia ligado para eles marcarem um encontro, para se conhecer melhor, porém ela não compareceu no encontro e aí eles nem se falaram mais. Inclusive ele disse que havia saído de Los Angeles naquele dia e os policiais investigaram e descobriram que ele sim estava sendo verdadeiro. Quando fez 28 dias que ela havia morrido, alguém publicou no blog dela uma postagem com um tema bem peculiar que falava sobre eremita. Eremita, gente, é uma palavra derivada do latim eremos, que significa deserto, ou seja, ela simboliza um período que alguém procura ficar sozinho, isolado. E isso só causou mais perguntas, afinal, quem haveria feito aquela postagem? Eles fizeram a necropsia no corpo, o que demorou muito para sair o laudo, porque o corpo ficou muito tempo dentro da água, isso dificultou muito o trabalho dos peritos. Porém, quando saiu o resultado, o laudo afirmava que a morte havia sido acidental, porque não havia nenhum indício de agressão, enforcamento, estupro ou qualquer outra coisa parecida. Além disso, ela não tinha nenhum indício de droga, álcool ou medicamentos pelo corpo, o que demonstrava que ela estava totalmente sóbria em se tratando de agentes químicos. Então, com isso, a polícia deu o caso por encerrado como morte acidental. Porém, a imprensa e a população não aceitaram muito esse encerramento do caso como morte acidental. Afinal, tinha muitos detalhes que pareciam não bater e para aumentar mais ainda a curiosidade das pessoas, a polícia não queria mais falar sobre o caso com as pessoas, nem com a imprensa. Então as pessoas pensavam, o local é de difícil acesso, será que ela teria conseguido passar pela porta sem ativar o alarme? Um local que só 2 funcionários têm o cartão de acesso? Ou seja, o cartão que desativava esse alarme. Ou ela, sendo uma jovem franzina como ela era, ela conseguiria subir 10 andares de escada pelo lado de fora sem ninguém ver? Tirar as roupas, subir num tanque que também era alto, tirar a tampa da caixa que nem era para ela saber que existia, entrar no reservatório, fechar a tampa enquanto ela estava dentro de um reservatório de muitos 1000 litros? Ou será que ela deixou mesmo a tampa aberta quando ela resolveu entrar lá? Será mesmo que ela entrou lá por livre e espontânea vontade e muito esforço próprio? E o celular dela, que ninguém nunca mais encontrou? Será que ela teve um surto psicótico pelo fato de não estar tomando os remédios e fez tudo isso? Por isso aquelas cenas horripilantes no elevador? Ou ela estaria sendo atacada por coisas espirituais que só ela via e não aparecia nas câmeras? E a postagem dela no blog, quem fez? Seria alguém que estivesse com o celular dela e publicou aquilo para deixar as pessoas mais perplexas? Eu particularmente acho que não foi surto, morte acidental, essas coisas não. Eu acho que pode ser que tenha sido algo sobrenatural, que estava atormentando ela, algum espírito maligno, ou uma possessão, e ela acabou indo para lá. Talvez. É uma possibilidade. Porém, a teoria que mais faz sentido para mim é a de que foi um assassinato. Por que eu acho que foi um assassinato? Porque, gente, como ela ia saber que tinha uma entrada lá na caixa d'água? Eu acho isso meio fora de contexto. O acesso lá era muito difícil para ela ter subido lá, tirado a roupa, entrado na caixa d'água, se jogado lá dentro. E ainda jogado as roupas antes de entrar na caixa d'água. E aquelas imagens no elevador, a gente vê que ela está se escondendo de alguém. Há indícios de que o vídeo foi cortado, ou seja, editado. E por que isso? Por que a edição? Depois ela estava nua, o celular dela sumiu. Postaram mais tarde no blog dela, dias depois que ela havia morrido. Isso pra mim tem cheiro de serial killer querendo os créditos do crime. Além disso, havia muitos assassinatos sem explicação lá. Havia muitos suicídios também. Aí eu penso, será que não seria pessoas que se matavam para tentar fugir da realidade que estavam passando? Assim como a Elisa tentou fazer no elevador? Porque para mim há uma possibilidade dela estar tentando
se enforcar para perder a consciência e não ver mais nada. Não sentir o desespero que estava sentindo, não sentir a dor da morte, tortura, estupro talvez. Tá certo que no laudo não deu nada de tortura, mas o tempo que ela ficou dentro da água atrapalhou muita coisa. Portanto, que o laudo demorou demais para sair. Além disso, foi dito que havia sinais de estupro na região anal. Porém, a polícia diz que é normal aquelas alterações por causa da água. Mas aí eu me pergunto, será que é mesmo normal? E se for normal por causa da água, se fosse um estupro, será que poderia ser confundido? Misturado com as alterações da decomposição por conta da água? E quando ela postou no blog que esperava que nenhum estranho fosse atrás dela, estranho, esquisito, não me lembro ao certo qual foi a palavra que ela utilizou, mas foi estranho ou esquisito, o que pra mim dá quase na mesma. Pra mim isso é indício que em algum momento algum esquisito importunou ela ali. Não seria esse esquisito um serial killer que morava ali e havia roubado o cartão de um dos funcionários, por exemplo? Levou a Elisa lá pra cima, abusou dela e jogou ela dentro da caixa d'água? Inclusive suas roupas para não serem encontradas? Se for isso, provavelmente ele escolheu um reservatório que não mandava água para a parte do hotel que ele se encontrava. Mas isso era possível. Afinal, tinha vários reservatórios de água. Talvez o hotel possa ter escondido um detalhe de tipo um sumiço de um cartão para não piorar a reputação do hotel. Reputação que já não era boa. Mas, gente, isso são apenas teorias minhas. Eu não sou dona da verdade, não sei o que aconteceu, não estava lá, então isso é apenas o que eu acho mesmo. Talvez daqui a um tempo eu até ache outra coisa diferente, porque esse é um caso muito complexo. Não dá pra saber. E aí, o que você acha que aconteceu? Comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu naquela noite. Compartilha com a gente a sua opinião. Só toma cuidado com os comentários, não pega muito pesado, porque senão o YouTube pode derrubar o vídeo e aí a gente desanima, né? Comentem, mas comentem com cuidado, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não meteu o dedo no botão, mete o dedo no botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, beleza?